era grande, era muito pesada a máquina. Isso tudo despertou mais ainda o interesse de conhecer a máquina. Mas fica saudade, fica aquelas lembranças antigas e fica saudade bastante. É o ano de 1942. Um jornal do Rio de Janeiro destaca que, para assegurar a solução do problema do abastecimento de carvão à usina de Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional está ampliando os trabalhos de extração para a zona carbonífera do sul de Santa Catarina. Assim, neste mesmo ano, o setor de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional e a Carbonífera Treviso ganhariam os direitos de exploração do carvão em Siderópolis pela Companhia Carbonífera Metropolitana. Com o objetivo de aumentar a produção da mineração, que antes era feita de maneira manual, foram importadas 2 escavadeiras Marion. Até via essa máquina, era a mina do dia, né? Então era a mina tirada da base de carrinho de mão e na base da picareta, e depois adquirir essa máquina, então para ter mais avançamento, ter mais produção. Agora ela veio dos Estados Unidos, ela veio com um navio. Era tudo dos Estados Unidos, tudo americano. O americano aquele trouxe tudo, o papel, tudo certinho, né? Ela foi montada no município de Siderópolis. 21.000 pontas de fio foi ligado nela, 21.000 pontas de fio. Essas máquinas faziam parte do processo da mineração a céu aberto, técnica utilizada quando o material a ser retirado estava a poucas camadas do solo. Na região, este tipo de mineração durou aproximadamente 40 anos. A turma fala que a Marion extraiu carvão. A Marion nunca extraiu carvão. A Marion ela extraía a terra que estava em cima do carvão. Quem tirava o carvão eram as máquinas pequenininhas, as escavadeiras menores. Então a Marion ela é um simples processo de retirada de terra. E ela ficava em cima do corte e cavava o buraco. A Marion Dragline 7800, de propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional, trabalhava no sistema de dragagem, como mostra a réplica da mesma, feita por Carlos Gomes. E ela trabalha através de puxando. Ela lança a caçamba, vem puxando, vira, bascula. Então ela fazia toda a remoção dessa área para depois as outras máquinas tirar o carvão. Já a Marion menor, a Power Shovel 5323, pertencente à Carbonífera Treviso, possuía um braço que se articulava de baixo para cima, servindo como uma mão estendida. Essa daqui é a shovel, né, que em inglês significa pá, de juntar, então ela está juntando o sentido de uma pá, e a outra é dragline, que é um sistema de cabos diferente. E ela pesava 923 toneladas, não chegava a 1.000 toneladas. A Marion 7800, comparando, ela pesava 1.500 toneladas. A máquina toda funcionava a energia elétrica. A mesma possuía geradores que produziam toda a energia para o funcionamento dela. No entanto, para dar a partida quando ela ainda estava desligada, era necessário ligá-la a uma potente rede elétrica. 4.000 volts tinha de potência, cabo assim, dessa grossura assim. Era autossuficiente, ela só consumia na hora que ligasse ela. Depois que ela tivesse ligada, ela jogava energia, ela mesmo produzia o que consumia. Quando ela estava subindo, quando ela estava fazendo força, estava gastando energia. E quando ela estava descendo, estava produzindo. Produzia para os outros motores, né? Máquinas desse porte levavam em média 9 meses para serem montadas. Cada etapa da montagem era supervisionada por engenheiros da empresa Marion, fornecedora das máquinas. Essa máquina, ela veio, a Carbonífera Treviso comprou, chegou em 58, foi montada em 58. A Marion 7800, que era da CSN, né, na época administrada pelos militares, ela foi montada em 1960. Mas a primeira caçambada que deu foi americana. Ela levantou lá em cima a caçamba, aquele braço assim, levou a cremalheira bem no fim, e ela levantou aquele braço lá de cima e abriu. Aquela caçambada, 35 mil metros de terra caindo dentro de um banhado. Mas sujou a máquina também, e tudo que tinha ali ao redor ficou tudo sujo de lodo.
Muita gente, a gente puxando naqueles barrancos, tudo vendo, né? O americano ria que se matava, né? Ela trabalhou em Siderópolis, né? E no sentido Siderópolis-Rio Jordão. Ela saiu cavando algumas daquelas partes ali que foram reviradas, que a gente vê. Foram ela que fez. E ela foi até Treviso, né? Ainda hoje existe lá no Treviso, lá na Forquilha, o local onde ela subiu o morro. Ela saiu andando, subiu o morro e desceu no outro lado, chegando em Santana, foi onde ela continuou a escavação. Foi em Santana, no município de Uruçanga, que a Marion 5323 trabalhou durante seus últimos anos. Com o enrijecimento das leis ambientais, a partir da década de 90, a escavadeira responsável por deixar profundas crateras por onde passava se tornara inviável. E a máquina, como não tinha utilização para uma outra área, teve que ser vendida como sucata. A Marion 7800 foi vendida para a Petrobras no início da década de 90. Atualmente ela se encontra na cidade de São Mateus do Sul, no Paraná. Um decreto naquela época do presidente Collor, e ele acabou extinguindo, abrindo as portas do Brasil para importação de carvão. Então o carvão aqui, como tinha um valor alto e o carvão de fora era mais barato para compra, então ela foi eliminada, porque ela extraía o carvão para ser enviado para a CSN em Volta Redonda. 2001 marcaria definitivamente o fim da era Marion na região carbonífera do sul do estado. No período próspero da mineração, era comum as famílias se reunirem para o passeio de domingo e ir até as máquinas vê-las trabalhar. Levei mulher, levei filho, levei amigos. Tem muita gente que foram visitar essa máquina através de mim. Eu convidava o pessoal. Mesmo sabendo que a empresa não gostasse, mas eu levava. Se você olhar aqui, você vai ver um fusquinha amarelo que está aqui. E junto do lado do Fusca tem eu, a minha esposa, o filho e o vigia que tinha na máquina na época. Mesmo com pequena participação no beneficiamento do carvão, as proporções exageradas das duas Marions e a importância que tiveram no desenvolvimento econômico da região, garantindo o sustento das famílias dos operários, fizeram com que elas se eternizassem na mente daqueles que vivenciaram essa época. Tenho DVD, tenho foto, eu gosto de guardar essas coisas, essas lembranças antigas para mostrar para a juventude de hoje, porque essa máquina hoje não existe mais, né? Já foi totalmente desmontada. Como a gente conhecia desde pequenininho, viu muitas vezes trabalhar, com o tempo, e ela foi embora, despertou a vontade de fazer uma réplica. Acabei montando uma de madeira, mas bem grosseira. Foi bem grosseira, mas eu brincava com ela. Eu fazia os buracos no chão, nos canteiros da mãe, e brincava com ela. Isso tudo despertou mais ainda o interesse de conhecer a máquina. Numa época em que ela foi desmontada, porque a empresa se extinguiu, acabaram desmontando ela, e eu fui atrás dos manuais, né? E até encontrei manuais a mais do que eu imaginava que eu ia encontrar. Então eu encontrei manuais que tinham as medidas dela. Ela tem uma réplica real, com medidas 1:69, ou seja, 69 vezes menor que a original. Eu comecei a fazer ela em 2004 e fiz ela em 400 horas. Foram 400 horas trabalhadas para fazer detalhe a detalhe. E a primeira vez que ela apareceu em público foi na festa em Siderópolis. Então a gente colocou na festa a exposição da Marion, onde foi muito bonito ver as pessoas que trabalhavam, que operavam essa máquina, chorar por ver a maquete, por ver a gente resgatando isso. Quem não conseguiu ver a máquina de verdade, pelo menos tem as fotos e tem a maquete para dar uma olhada. Mas fica saudade, fica aquelas lembranças antigas e fica saudade bastante.